Olá, nobre colegas, estamos iniciando mais um episódio desse projeto incrível que é Dialogando sobre a História de Bebedouro. Segundo episódio hoje com um amigo mais que especial aqui, um dos incentivadores da nossa página Bebedouro Artes, da nossa ONG, né? Vamos lá para o currículo dele, Rogério Carlos Fábio, nascido em 1973, filho de Benedito Fábio e Terezinha Moraes Fábio. Tem um desempenho significativo na cultura e preservação da história do município de Bebedouro. Na área da preservação histórica, trabalhou para a criação do Museu Ferroviário em 2005, no Centro de Memória Escolar da Escola Abílio Manuel em 2012 e na revitalização do Museu Histórico. Ele também é ator, diretor teatral da companhia, né, uma companhia tradicional na nossa cidade, né, de espetáculos teatrais, Dramaturmarquia, né? Dialogando sobre a história de Bebedouro, recebe esse amigo, Rogério Fábio. Seja bem-vindo, Rogério Fábio. Muito obrigado. Esse espaço da sua página é muito importante para Bebedouro, porque hoje virou uma página, então, onde pesquisa, né? Você tem registrado, além dos acontecimentos importantes do passado, esses acontecimentos, né, do presente. Então, é uma página também que vem ser muito importante pela valorização da memória local. Verdade. E precisamos desse espaço, né, um espaço para celebrar a memória e a história de Bebedouro. Rogério, como eu falei aqui, muito pessoal não sabe, um dos incentivadores, né, da gente continuar esse projeto, de puxar nossa orelha quando for preciso, né, Rogério? De ajudar a gente a tocar esse projeto para frente, principalmente na parte de história, né? Foi o Rogério aí que sempre contribui, né, até hoje aí com o nosso projeto da Bebedouro Artes. Eu, assim, desde o início mesmo, né, quando você me procurou, eu incentivei porque eu sabia que você, além do seu talento, né, a sua dedicação, a gente precisava de Bebedouro desse espaço. Né? Bebedouro precisava de um espaço cultural, né, exatamente histórico. E hoje, eu falo assim, dessa nova geração, que eu penso assim, vivíamos no século XXI com uma mentalidade do século XX. E a pandemia, ela nos jogou, então, para uma mentalidade importante. Então, hoje, né, então essa questão da tecnologia, ela ficou mais latente pós-pandemia. Mais presente, né? Muito mais presente. Por quê? Porque as pessoas nós mesmos do grupo Dramaturmaquia, nós começamos a gravar vídeos. E aí a gente teve uma repercussão super positiva também do trabalho. Então, as pessoas, onde elas estão hoje? Elas estão na internet, elas estão na rede social. Então, ter um espaço, né, que chega até essas pessoas é importante. Verdade. Então, é necessário, é importante e é preciso. E a gente está aqui com esse espaço justamente não só para valorizar a história e a memória da cidade, né, e a parte cultural, e também para valorizar pessoas que contribuíram, como o Rogério Fábio, né? Rogério, mas para o pessoal que não te conhece aí, quem que é o Rogério Fábio? Nasceu aqui em Bebedouro, nasceu fora, como é que foi? Eu nasci aqui em Bebedouro, estudei, né, na escola Conrado Caldeira naquela época, né, a gente entrava e ficava 8 anos, né, era primeiro e segundo grau. Hoje é fundamental e médio, né? Hoje você tem toda uma separação. Isso na década de 80, né? Década de 80. E no final da década de 80 e 88, teve um projeto do Estado que eles estariam mandando diretores de teatro por interior. E aí a Cláudia Dalla Verde, que é uma grande escritora, diretora de teatro, ela veio. E eu me inscrevi, acabei fazendo um teste, e ali eu comecei um trabalho, então, de teatro. Né? Nós estreamos esse espetáculo em 88. Você imagina... Isso você tinha quantos anos já? 14 para 15 anos. 14 anos já se interessando pela... Isso. E aí, o que foi interessante é que não tinha teatro, né, naquela época.
Então também foi um movimento que nós, né, buscamos que Bebedouro também, como o teatro estava fechado, que Bebedouro tivesse espaço. Então várias pessoas ali, a Lavínia Pavan, a Alessíria, a Miriam, várias pessoas ali lutaram, então, batalharam, né, para que Bebedouro tivesse esse espaço cultural. E aí, como eu comecei a fazer teatro, fiz curso em São Paulo, em Ribeirão Preto, e aí eu me interessei pela história, No né, ramo, você fez no ramo do do teatro. teatro, Ah, que é a minha legal. primeira formação. E aí me despertou esse interesse. Eu falo assim, bom, o ator ele precisa. Mas isso você tava morando em Bebedouro ainda. Isso, morando em Bebedouro. E aí eu ia, né, finais de semana e durante a semana também para essas cidades, porque Bebedouro não tinha, né? Então a gente tem essa ausência de cursos, né, na área teatral e cultural. Aham. E aí eu comecei a me interessar por história, que eu falo, bom, acho que o ator tem que ter esse conhecimento histórico. E eu estudei, estudar em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, e ali eu comecei, então, essa carreira acadêmica. E aí depois morei em Ribeirão e fiz uma pós em História, Cultura e Sociedade. E aí eu fui me aprofundando, Ah, né, lendo mais sobre Bebedouro, sobre a história. Então ali começou. Então me divido, né, aham. entre professor de história e também a questão histórica e cultural É, e legal. E o pessoal não. E você se formou em história lá na Barão. da E, Barão de Mauá. seu trabalho acadêmico foi sobre Foi sobre preservação. preservação do museu E, na época, né? especificamente, a minha primeira, né, a graduação foi sobre o Museu Matarazzo. Aham. Então, contando a história do museu, como que este museu chega em Bebedouro, né? E aí a pós-graduação, eu já falei sobre a importância dos Da- pequenos municípios eles terem espaços, né, para preservação da memória. E aí, Aham. como estudo de caso, eu estudei a Casa de Cultura de Monte Azul Paulista. Ah, legal. Casa da Cultura de Monte Azul Paulista. Aí foi o meu foco de estudo. Ah, que legal, legal. Vamos. Ó, e aí você falou um pouquinho do teatro e o teatro faz parte da sua vida, né? Você tem É, uma história com o teatro. Eu tava esses dias até mandei umas fotos pra você. A gente achou umas VHS que a gente reproduz uns vídeos. Tava lá o Rogério já no é, teatro promovendo festivais lá na década de 90, nós né? tivemos, assim, eu tive, né, algumas vezes que eu fiquei na parte administrativa e que aí eu acho que é importante para você proporcionar também, né, eu falo, a formação do público, eu falo em todos os aspectos, mesmo a questão histórica, a questão cultural, é uma formação. Aham. Eu falo assim, a formação muito base, então assim, eu acredito que se um público, se um espectador, ele vai até o teatro, ele vai voltar se ele gostar. E Aham. mesma coisa criança, então é toda uma questão de conscientização que temos que ter. Eu trabalho isso em sala de aula. Aham. Quando eu faço o trabalho de reconhecimento histórico com meus alunos, eu falo, vocês, né, futuramente serão ali um comerciante, de repente na gestão pública, um vereador. Então, tem que ter a consciência histórica para a Verdade. preservação da memória. Verdade. Verdade. Ó, aí voltando um pouquinho aí nessa questão do teatro, né? Lá atrás, desde os 15 anos, você começou a fazer teatro, né? E falou aí que teve esse espaço em Bebedouro com teatro, mas você também tem um grupo. É, Aí é, conta lá a ideia de ter esse grupo, como é que foi o movimento teatral na década de 90 que você ajudou a contribuiu para que tivesse, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, na época de escola, quantos teatros tinham em Bebedouro e quão importante era, né? nós tínhamos um espaço aqui em Bebedouro que era a Casa da Cultura. Aham. Isso Então, na década de. Pro pessoal. 80, Isso. né? É lá Então, na Avenida Pedro e Pascoal? exatamente, na Avenida Pedro Pascoal. Do E seu. Pouco depois que foi inaugurado, depois do seu Valdemar. era a Casa da Cultura, o museu levava o nome de Lea Pitelli e a Casa da Cultura, Valdemar Antônio de Melo. Aham. Os dois eram no mesmo lugar, então você tinha um espaço quando estava começando então um projeto para o museu e aí você tinha, né, um pequeno palco
e um espaço ali para apresentações. Então nós não tínhamos teatro. O Teatro Municipal ele é inaugurado em 3 de maio de 1996. Naquele formato que é hoje. Naquele formato que é hoje. Então, foi a gestão do seu Hélio. Eu sempre tive curiosidade. Depois que saiu aquele cine lá, qual que foi o desfecho do teatro? Ficou abandonado? Como é que é? O teatro, se a gente pegar a história do teatro, ele é inaugurado em 1911. Uhum. Então, assim, é o que eu falo. Se eu pego, por exemplo, a vida cultural de Bebedouro, então, na década de 20, 30, ela é bem significativa. Então, nós temos... Bem ativa, né? Bem ativa. Você tem... Então, porque o café, ele traz, então, esse prestígio cultural. Uhum. Eu falo que o café é bem significativo. De valorização da cidade, né? Porque assim, primeiro eu falo, nós temos, então, ele trazendo a ferrovia. Então, se nós somos 1884, 1902 chega a ferrovia em Bebedouro. Então, é muito importante, porque ela traz mais pessoas, moradores. Naquela época, trabalhar em ferrovia, ser filho de ferroviário era um prestígio. Referência, Tá? né? Muita diferença. E o que acontece? Então, filho de ferroviário era grande prestígio. E a ferrovia, então, traz, né, e todo esse auge, ela traz uma vida cultural. Então, você tem nesse período o teatro, cinema, então você tem uma vida cultural intensa. E o teatro, então, em 1911 é inaugurado. Primeiro, pertencia à família Caldeira. Uhum. Logo depois, então, ela é vendida para a família Canitieri, tá? E hoje, até hoje, nós já estamos ali na terceira geração, que é da família. Então, quando você tem o teatro, você espaço, tem, né, o cinema, que ambos pertenciam à família Canitieri. Então, depois, quando você tem essa venda e logo depois uma reforma, então ele claro, né, ele chega um momento que ele passa a ser cine-teatro. Depois só cinema. Então é o período que ficamos, né, sem o teatro em Bebedouro. Mas... Isso na década de... Você lembra, mais ou menos? Então, digamos assim, a gente já está na década de 50, 60, 70. E só que nós temos ali um espaço que é o Paraíso Cavalcante. Uhum. Então, que era um espaço que tinha 200 lugares, um palco, que abrigava, então... Que é o anfiteatro da Que é escola. um anfiteatro. Então, por exemplo, década de 80, quando os espetáculos vinham para Bebedouro, era todos apresentados, 80, 90, no Paraíso Cavalcante. No Paraíso. Essa estreia que eu te falei de 88 foi no Paraíso. Eu lembro que nós fizemos várias apresentações lotado. E aí imaginar que final de 88 a gente foi apresentar em São Paulo. E aí você me perguntou década de 90, nós tínhamos ali 5 grupos de teatro em Bebedouro. Então, hoje, né, praticamente a gente está quase sem nenhum atuando. Uhum. Então, eu falo que parece que a gente perdeu uma essência cultural que a cidade tinha. E você estava falando que tinha lá na Casa da Cultura. Eu te interrompi, volta lá. Isso. E como é que era o trabalho lá? Então, e aí a Casa da Cultura, né? Eu lembro muito bem que nós tivemos grandes diretores de cultura, o Alé Pitelli, o Mauro Pena, né? A Rose Hilário, ela trabalhou vários anos na Casa da Cultura, no Departamento de Cultura, tá? Então muitas pessoas lembram, tem um grande carinho pela Rose, hoje ela mora em São Paulo. Então eu falo assim, a gente tinha um privilégio, né, de ter todas as pessoas à frente ali do movimento cultural e Bebedouro, que aí hoje é a história de Bebedouro. Verdade, né? faz a história parte, de Bebedouro. Né? Então, eu vejo assim, a gente tem poucas fotos desse período, da Casa da Cultura. Eu vi uma foto só, né, dessa entrada da Casa da Cultura. Então, através disso é o que eu falo, através da sua página, ela faz, né, essa busca por essas fotos. Né? Essa memória, né? É importante. Restar essa memória. É importante. Legal, Rogério. Aí a gente falou aqui do início do teatro lá na Casa da Cultura. E como que surgiu a ideia do grupo?
Dramaturmaquia. Dramaturmaquia. Então, assim, como eu te falei, naquele período, final da década de 80, década de 90, Bebedouro recebia vários cursos, né, de teatro, na Casa da Cultura. Tinha E bastante esse incentivo, né? todo ano Que tinha. legal. E aí, claro, toda vez que tinha curso, nós tínhamos 20 e tantas pessoas, 30 e tantas pessoas. Tanto é que quando nós estreamos o Tango Argentino, que é Maria Clara Machado, em 1988, era 21 pessoas em cena. Que Então, e aí legal. essas pessoas, né, é o que eu falo, cada vez mais que nós tínhamos curso de teatro, mais pessoas Se então se interessavam. interessavam. E ali foi surgindo, e essas pessoas foram montando grupos de teatro, né? E aí nós também montamos um. E aí nós montamos o Dramaturmaquia, e aí ficamos anos, né? O ano passado foi feito um livro, né? Sobre a atuação dos grupos de teatro em No todo São estado de São Paulo, Paulo, no né? estado de São Paulo, e nós estávamos lá. Então foram mais de 30 anos de atuação, trabalhando muita comédia. Então o que a gente aprende? A gente tem que montar o que o público quer. E o Verdade. público de bebedouro, ele quer rir, ele quer se divertir. Verdade. Claro que nós montamos, né, teatro grego, nós fizemos uma infinidade de espetáculos. Mas nosso carro-chefe sempre foi a comédia. Legal. Então, tem E, isso. e vocês tinham clássicos, né, da comédia aqui, né? É, nós Fala aí fizemos, alguns. nós fizemos porque tinha um autor que eu conheci em São Paulo, que era o Aziz Bajur, que já é falecido. E o Aziz era um dos autores, pra você ter uma ideia, ele escrevia para Dercy Gonçalves. E ele tinha uns espetáculos que eram assim, clássicos, né? Por exemplo, nós fizemos Velória Brasileira, Dando o que se recebe, Brasil de Cuecas. Então, assim, ele retratava o O- cotidiano ali, a com muito política, humor. com muito humor. Legal. Né? E aí, por exemplo, quando nós fizemos, a gente fez duas montagens do Velória Brasileira. Primeiro em 98, depois em 2012. E assim, a gente apresentava na região com o teatro lotado, a gente apresentou, estreamos inclusive em Jaboticabal e aqui em Bebedouro. Por Que quê? Porque legal. assim, as pessoas não a gente tinha que mandar a gente embora porque não cabia, né? Então, foi um grande sucesso, acho que foi um dos Legal. grandes maiores sucessos do Dramaturgia foi o Brasil, o O, o Velório Brasileiro. Velória Brasileira, Que tá? legal. Eu assisti essa. Eu Foi assisti na época que a. 98. Simone. Eu assisti o remake que vocês fizeram. 2012. Isso, exatamente. Eu lembro dessa 2012. época aí. Que legal, que E legal. ainda as pessoas lembram desse espetáculo. Mas aí não tem a proposta de voltar, porque assim, há uma carência em Bebedouro, Ah, né, sim, cara? sim. De produções É, locais, de grupos a independentes. nossa última atuação do grupo foi o Navalha na Carne, que é um clássico de Plínio Marcos, que a gente estreou logo, entrou a pandemia. Aí nós fomos pro audiovisual, Uhum. que também é uma escola, a gente, né, éramos de palco, eu, Gustavo, né, toda a equipe, nós éramos de palco, e aí a gente vai para o audiovisual. Foi uma aprendizagem, porque é uma outra forma, né, eu falo, o Aham. ator é o ator no teatro, no vídeo, né, mas a Mas é uma outra forma é experiência. uma outra experiência, Exatamente. o que você tem que dar uma exagerada no teatro, você tem que não exagerar, ser natural no Entendi. vídeo, no audiovisual. Mas Legal. é interessante. Legal, legal. Ó, aí é porque hoje a gente tá falando aí da ausência de grupos, né? Hoje a gente tem um trabalho que é feito no Teatro Municipal, mas a gente vê que é um pessoal que está iniciando, né? A gente é, percebe que é um trabalho ainda de início. Eu assim, na A verdade, gente tem carência por trabalhos mais. porque na verdade, assim, a gente tem que entender que hoje é uma outra geração. Então, é uma geração que está no audiovisual. É uma Aham, geração, então eu falo assim, a gente tem que, quando a gente pensa em gerir um espaço, mesmo um museu, mesmo uma biblioteca em um espaço, a Bibi Ferreira ela tinha uma frase bem interessante. Ela falava: eu monto, eu trabalho o que o meu público quer ver.
né? Então eu tenho que pensar nisso. Então eu tenho que, né, o gestor tem que ir ao encontro dessa geração. Então toda uma pesquisa do que vocês querem ver, do que vocês querem assistir, e aí também apresentar novas propostas. Tá? Exatamente. Então, assim, eu acho que não só Bebedouro, mas hoje todas as cidades, elas discutem isso, né? Elas discutem como que nós vamos modificar. E aí pode cair num erro, um erro que nós já cometemos. Então, assim, eu falo, quando você termina o período do café e você vai começar o período da laranja, há um grande equívoco, porque eu falo, o café ele traz essas grandes Aham. construções, ele traz, né, o prestígio, então ele traz uma forma social e cultural para o município. E aí, quando você termina o café e você tem a chegada da laranja, então as pessoas que estavam ali naquele período, é mais ou menos que elas pensam, vamos modernizar. É, há uma Então, descaracterização, né? exatamente, então vamos destruir, né, o que existe e vamos construir o novo. E assim foi em algumas praças, assim foi algum, por exemplo, se eu penso em todos os prédios históricos em Bebedouro, todos recebem intervenção irregular. Então, como se a gente pensasse que os prédios históricos, eles estão mutilados. Exatamente. Então Está se eu perdendo, né? então eu tenho tudo uma fachada, então eu nenhum prédio histórico hoje em Bebedouro, ele tá da sua forma original. Todos já foram alterados de uma forma errada. Então eu não posso pensar Talvez um assim, ou dois, assim, só. não, eu não lembro O Abílio, nenhum. talvez. O Abílio, porque ele é uma Um escola. patrimônio histórico também. Ele é tombado pelo Tá, Estado, exatamente. tá? Ele é tombado pelo Estado quando ele começa a tombar as O Abílio escolas, Manuel, né, pro a escola pessoal. Abílio Manuel. Quando ele começa a tombar escolas, então, dali do início da educação na República, então tem Aham. tudo, então ele começa a tombar uma escola em São Paulo, Caetano de Campos, e depois ele vai tombando todas as escolas até chegar no interior. Aqui é tombado em 1995, Legal. tá? Então, O único prédio, né, tombado em é Bebedouro. tombado, mas a gente tem que pensar o seguinte: é um prédio histórico que ele é utilizado nos dias de hoje. Então, esse prédio histórico ele tem que, claro, passar por uma adaptação Aham. para o hoje, então para atender hoje. Né? Então, por exemplo, hoje está sendo colocado um elevador dentro da escola. Verdade. Pode, porque eu preciso atender a todos. Então, se eu pensar então em teatros antigos, eles recebem adaptações, porque é preciso disso. Então, eu estou dizendo que a gente não pode cair no mesmo erro. Eu imagino que Mas hoje perder a identidade, né, você tá querendo dizer. Eu então eu entendo. imagino no geral, no social, na cultura, na história, quando a gente vai passar por um período, imagino que hoje é este período pós-pandemia, nós não podemos cair no erro novamente de destruir o passado para construir o novo. Então a gente aprende muito com o passado, tá? E aí eu preciso chegar nessas pessoas que é a função da sua página quando ela faz, né, Certo. essa semana, né, esse mês de aniversário, então conversando com várias pessoas, historiadores memorialistas. Então é isso, então a Exatamente. gente vai aprender com o passado. O que eu não posso é partir do zero, nós não podemos isso. Então eu tenho que Verdade. Tudo valorizar tem uma história, né? eu tenho que valorizar o que já teve. Então, nós temos ali em Bebedouro, que eu falo assim, o que nós contamos do tropeiro, do tropeirismo, que a gente surge disso, nós não temos referências do Não tropeiro, temos. tá? Então passa do córrego. Então a gente tem ali, a gente tem que fazer esse trabalho, que é pensar como que eu vou contar então para essa nova geração, para essas pessoas, o tropeirismo, como que surge? A questão então da chegada do café, do córrego Bebedouro e da ferrovia, tá? São Então dos dois períodos importantes para Bebedouro, né? então é o Dos período, na quatro, né? verdade, importante, né? Na verdade, tudo esse período que engloba tudo isso é importante. Então, assim, o que define esses lugares? Tudo isso. Então, a gente tem que contar essa história, né, da forma correta. Eu não, Exatamente. é o que eu falo assim, né? As referências, o Marco Zero,
né, a chegada da ferrovia, é importante, né? Verdade. E aí eu conto que jeito com as pessoas, né? Então, assim, claro que fontes históricas a gente tem poucas em Bebedouro, né? E aí também tem que ter o olhar desse historiador, o olhar desse memorialista para o fato histórico, né? Então, hoje a história ela está sendo contada de uma outra forma, né? E a gente tem que contar, então, a história das pessoas, né? Entendi. Então, por exemplo, quando eu fiz o documentário sobre o povoado de Andes, eu fui Eita. falar de quem? Dos moradores. Quem vai? Eu usei a história oral, né? Os lugares da memória, o povoado de Andes. Então, quem tem que me contar essa história? Esses moradores. Então é isso, eu tenho que e, Buscar na claro, fonte, né? buscar as fontes históricas. A gente tem jornais em Bebedouro que são importantíssimos. Nós temos, né, a questão de livro tombo das igrejas. Então nós temos esse material. E é que eu falo, a interpretação dos historiadores, dos memorialistas. A gente tem o livro do Manuel Isidoro, né, que a gente tem que Que é uma boa referência a também, gente né? tem que agradecer muito ao Manuel Isidoro. E eu acho que a gente não faz essa função em Bebedouro, homenagear essas Exatamente. pessoas, né? Porque através do trabalho dele, a gente conta a história de Bebedouro. Senão a gente tinha perdido o que nós temos, Boa né? parte ele ajudou a construir, né? Muito, né? Exatamente. A grande referência histórica de Bebedouro como, né, como memorialista é o Manuel Isidoro. Então a gente tinha que, é o que eu falo, homenagear essas pessoas, né? Exatamente. Teve um trabalho significativo, a Leia Pitelli, o Mauro Pena, então assim, são pessoas que moldaram ali, né, essa importância da história de Histórica. Bebedouro. E a gente Legal. tem que fazer isso. Legal, legal. Rogério, você falou aí da gente estar valorizando também pessoas que contribuíram com a cultura, né? Local lá atrás, Manuel Isidoro, tivemos outros nomes que você citou aí. Mais recentemente também nós temos você também que tem contribuído bastante com a história e com a cultura de Bebedouro, né? Você falou um dos trabalhos que você fez aí, fala um pouquinho também do documentário que você fez sobre Andes, né? Que inclusive a gente tem na nossa página. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu, os moradores, eles tinham pedido, né, que não tinha uma data comemorativa. E eles queriam uma data comemorativa para o povoado. E aí esse pedido foi feito para o prefeito da época, o Aham. Fernando Galvão, que juntamente com a diretora da escola lá do povoado de antes, a Sueli Ocaso, então eles pensaram em buscar, né, como que eles iriam fazer então essa data comemorativa. E aí eu fui chamado, né, convidado por eles para fazer o trabalho de pesquisa. E aí foi um ano de pesquisa, né, que eu e a Sueli começamos a buscar as informações. Então, assim, nós fomos a cartório para ver a questão. Ali era terras do Coronel João Manuel, Alpes e Serra. Então, Que legal. a ferrovia, para você ver. É, A a- ferrovia passava ali por causa da fazenda. então, para você ver a força do Coronel, porque o trem ele foi inaugurado em Bebedouro no mesmo dia que é inaugurado na fazenda dele, que é 29 de dezembro de 1902. Então, imagina o poder de um coronel, porque o trem entra dentro da fazenda. Então, é isso. E então o trem é significativo ali. Então, pesquisando sobre a questão, fomos em cartório, a gente pesquisou em várias fontes históricas, e aí surgiu essa ideia então de conversar com esses moradores. E qual foi a nossa, então, finalização de um projeto que foi enviado, então, pela Câmara, para a Câmara Municipal e se transforma em lei. Então, assim, que o fator decisivo para o surgimento ali do povoado, então, lembrando, os povoados e os distritos, eles surgem na mesma época que Bebedouro. Aham. Então, os povoados e os distritos, eles são mais que centenários também. Aham. E ali, então, o fator decisivo para o crescimento, então, do povoado de antes foi a chegada do trem.
porque você tem a chegada do trem em 1902, depois nós temos, então, as pessoas começam a morar ali em volta da ferrovia, e aí você tem, então, a igreja chegando para cuidar, então, da fé dessas pessoas, Aham. e logo depois A comunidade se desenvolvendo. você tem logo depois a escola, então, porque você tem que educar essas pessoas, e aí logo depois de um tempo, quando as pessoas começaram a frequentar a igreja, e é interessante que eles falam assim, não tinham onde sentar até o padre chegar para abrir a igreja. E aí eles fizeram, né, ali tipo Uma praça, né? uma vaquinha, né, começaram a arrecadar o dinheiro e compraram bancos para a praça. E aí surge a praça. Então, a ferrovia tem essa história, a igreja tem uma história, Que a legal. escola tem uma história, a praça tem uma escola, e assim a gente fez, então, esse documentário. E também, no mês de dezembro, então, a escola tem uma função importante ali, e aí, no final do ano letivo, então tem também, coletivamente a isso, a celebração, então, do povoado de Andes. Que Então, legal. se eu penso nas histórias dos povoados e distrito, é bem interessante, né? Por exemplo, o povoado de Areia, ela não se desenvolve, mas, por exemplo, as pessoas que vêm, imagina, eu falo a questão do turismo, daria para fazer o turismo nos povoados, porque aquela igreja, né, do final De, ali, a gente tem de Areias? de Areias. Isso. Você tem essa igreja, então, ali, final do século XIX, início do século XX. Então, assim, você tem essa questão do ambiente rural, né? Legal. Lembrando também que tinha uma escola que não existe mais, mas a linha do trem está lá enterrada, né? Verdade. O trem chegava ali também. E agora o Turvínia, eu também tive fazendo um trabalho histórico agora também em Turvínia. E o que muito me chamou a atenção e também me entristece muito, porque os moradores falavam assim: ah, o rio, né, Turvínia surge por causa do rio Turvo. E eles falavam assim, né, conversamos com vários moradores, que era grande referência dele, que eles nadavam quando eles eram crianças e que hoje o rio secou. Então, Naquela parte. o rio ali Que era um secou. braço, né? Era... Isso, exatamente. E aí, assim, e aí fica essa saudade, né? Verdade. E essa grande tristeza deles, né? Não ter mais a referência. E aí tem que buscar isso, tem que buscar essa referência, né? De alguma forma, do que foi o rio, né? Ali para aquele distrito. Ah, que legal. Legal. Ó, aí você tava me falando aí, a gente tava imaginando aqui. Você também trabalhou na questão dos museus de Bebedouro, né? Fala um É, pouquinho do museu lá ferroviário que você também ajudou a isso. construir. Os É o museus, Oswaldo Schiavão? isso. Os museus, como eu Fala falei, onde fica pro pessoal que não conhece. sim, os museus, então, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu falei sobre o Museu Eduardo Matarazzo. Então, os museus. Então, assim, quando a gente pensa. Então, quando a gente pensa a questão dos museus, também é importante pensar hoje na atuação desses espaços. Então, assim, o museu, o significado era celebração. Então, isso desde Grécia Antiga, quando surge essa característica. Então, simplesmente era ir ao local e olhar esses objetos antigos. Então, os museus antigamente eram os lugares ali que tinha muito objeto Muita referência, né? e que não contava a história, né? Ah, Então, entendi. hoje, o museu ele tem que ser vivo, ele tem que ser, por exemplo, a questão das exposições, ela tem que ser alterada, ela tem que ser modificada. Eu falo, a função de museu é a higiene do acervo, ela tem que ser correta, ela tem uma forma. Então, hoje a gente tem essas informações importantes do museu. O museu tem que ser vivo, ele tem que atrair. Se eu visitar um museu hoje, eu visito ele 6 meses, eu tenho que ter alguma coisa que diferente para eu olhar. Aham. Então, não é eu visitei o museu hoje, vou visitar daqui 3 anos, Vai vai estar estar da igual. mesma forma. Não pode. Então, os museus, eles têm que ter também a exposição itinerante, Tem que... a exposição itinerante, exposições diferentes, além de cada objeto contar essa história. Então,
a minha primeira, quando eu fui trabalhar na Estação Cultura, isso foi em 2005, né? Quando eu assumi a Estação Cultura em 2005, o prefeito era o senhor Hélio Bastos, que me fez esse convite pelo meu trabalho, né, na cultura. Quando ele me convidou para assumir a Estação Cultura, eu tinha uma referência que era o Museu Ferroviário de Bauru. Então Ah, eu fui em legal. Bauru, conheci lá todo o projeto. Na época, a coordenadora de Era cultura o era. Davi? Não, era Dolores. Não, mas o prefeito era o Davi, né? Você falou. Não, seu Hélio Ah, o Bastos. seu Hélio, 2005. 2005, seu Hélio Bastos. Então, nós começamos aquele projeto, a coordenadora era Dolores, e a gente idealizou isso. Então, idealizou que o Bebedouro tivesse com essa grande referência do, da ferrovia, que a gente tivesse esse espaço. E aí, só que nós não tínhamos acervo, né? E aí, assim, Pouca coisa. não tinha praticamente quase Nada. nada. E as informações foram assim: o museu de Bauru, ele emprestou para nós, durante 6 meses, o acervo que eles tinham, então, lá em Bauru, e assim, até que a gente montasse o nosso acervo. E Que aí nós legal. tivemos uma informação que o mobiliário, que vários objetos de Bebedouro estaria em Araraquara, guardado lá na estação de Araraquara. E aí foram meses de negociação. Primeiro a gente teve uma autorização para entrar lá dentro e identificar esses objetos. E aí Aham. nós identificamos esses objetos, porque quando termina isso no final da década de 90 ou início de 2000, eles tiraram todos os mobiliários de todas as estações. E aí guardaram lá em Em Araraquara. Araraquara, que era sede de alguma coisa. Tava tudo lá. E aí tinha muita coisa bacana. E aí eu consegui, a gente fez um pedido, então, para, no caso, ali a administração, né, da ferrovia, que cuidava desse acervo, para que alguns objetos pudessem voltar para Bebedouro. Que legal. E aí a gente conseguiu. Então, quando nós devolvemos o acervo para o Museu de Bauru, a gente já estava com o nosso acervo montado. E também, naquele período, nós tínhamos o seu Coutinho, que era do Trabalhou, né? sindicato dos ferroviários, o senhor Arruda, né, que também tinha trabalhado, a dona Jaci, e eles tinham acervo. E aí, então, Contribuíram. eles acreditaram no projeto e doaram o que eles tinham, né? Por exemplo, o sindicato, quando a estação era abandonada, eles ficaram com medo de quebrarem o relógio, que aquele relógio é único. E eles guardaram isso. Então, quando eles acreditaram no projeto, eles fizeram essa doação. Então, a gente tinha. Então, o museu ele foi inaugurado dia 30 de abril de 2005, tá? Que é o dia do ferroviário, com acervo emprestado. Que legal. Tá? E aí, quando nós fizemos essa pesquisa, nós perguntamos para eles qual é o ferroviário que gostaria que fosse homenageado com o museu, com o nome no museu. E aí eles falaram do Oswaldo Schiavon, Que né? ele foi. Eu não sabia. Foi uma atuação importante que ele teve. E aí, inclusive, quando nós inauguramos o museu, nós convidamos a escola que leva o nome dele. E os alunos, então, da época, estavam todos lá. Eles levaram a escola, né, para ver a inauguração do museu. Que Isso é legal, bem, cara. bem interessante. E, infelizmente, o museu hoje se encontra fechado, né? Verdade. E isso parece que vocês Porque fizeram um filme depois, né? Sobre depois isso. nós fizemos, nessa época que a Dolores era a coordenadora de cultura, nós fizemos também um documentário contando essa importância da ferrovia para o desenvolvimento e mesmo para a história de Bebedouro. Tem que se falar disso, Verdade. tá? E logo depois, eu como professor de história, eu fui trabalhar na escola Abílio Manuel, isso em 2012, que Aham. era o ano centenário da escola. Então, juntamente com a diretora, Andréia, nós pensamos também como que iríamos celebrar Que fez 100 esses anos, né? 100 anos. E aí foi proposto, né, eu propus essa criação desse centro de memória escolar, e a gente teve um apoio, claro, e
E aí montamos. E aí é a mesma coisa. A pessoa acredita, ela começa a doar. Por exemplo, você tem um objeto histórico, você não Tá vai lá dar esse com você, objeto para qualquer um. Você vai doar se você acredita nisso. E as pessoas começaram a levar, por exemplo, caderno da década de 40, né? Nós tínhamos todo o acervo que a escola tem dos livros, e aí recebemos carteira, começa a receber, e aí acaba montando, então, Que legal. E hoje tem lá, esse né? acervo tem lá na escola, então, Billy Mar. esse espaço, né, que é o Centro de Memória Escolar, que é bem, bem significativo para Verdade. Com Bebedouro. livros, com É, cadeira, com é. materiais. E depois, né, quando a gente fala da revitalização do Museu Histórico, depois o museu, a gente, né, fez todo um levantamento do que tinha de acervo, né, que ficou um período dele fechado, e a gente reinaugurou, então, este museu, em 2016, O Museu o Histórico Museu Histórico. E aí que hoje depois... chama Museu Bebedouro. E aí depois esse acervo desce para ser, né, para estar junto com o museu ali de Bebedouro que tem os carros, aviões, tá? Ah, tá. Você tá falando do Museu Histórico, Museu que era Histórico. lá na Conrado Caldeira, perto da Isso. prefeitura. Na verdade, assim, a história do Museu Histórico, ele surge, Lá na né, Casa Valdemar, que você falou. com a ProArte, né, no caso, ProArte, uma o entidade que a Jaires gente faz parte. Catambulo, ele fazia parte da ProArte, várias pessoas, a Leia, todos eles faziam parte ali, então, dessa Dessa ONG, associação, né? e aí começa, então, a ideia de um museu histórico para Bebedouro, e eles começam, então, a fazer, né, a captar todo esse acervo. Depois, então, eles montam na Casa da Cultura, né, Aham. começa ali o início do museu. Depois esse museu, ele é inaugurado na Conrado Caldeira, na rua Conrado Caldeira, Aham. onde hoje é o Banco do Brasil. E era significativo porque Era moradia do. um casarão antigo. Acho que era É, moradia de um prefeito, né? Não foi? Do ali, na Pedro verdade, Pascoal? foi bem conhecido porque a família... Qual que é o nome da Tinha essa família? identidade cultural também, né? Histórica, né? Caputo, né? Ah, Na sim. verdade. E aí fica durante muitas décadas ali esse museu. Ali passa a ser a Pinacoteca, o museu e também o Departamento de Cultura. Depois esse acervo desce, né? Vai para um outro espaço aqui no centro. E depois é mudado, né? E aí em 2016 a gente tem o espaço só do museu. E posteriormente a isso ele desce para o museu ali, que é o Museu de Carros e Aviões. Aham. E perdemos aquele espaço, né? Aquele casarão antigo da... É, eu, Triste, né? eu penso assim, por exemplo, que A Casa da Cultura, perdemos. é, Os dois. eu penso assim, por exemplo, o acervo, A biblioteca quase perdemos eu penso também. assim que o acervo não poderia estar ali, porque ali, no caso, no espaço que ele está hoje, porque é uma área de risco. Então, se você ter ali é uma região de grandes enchentes, e já tivemos duas grandes enchentes. Mas Verdade. você, né, tanto é que em 2006 todos os carros que estavam lá foram afetados. Muito, né? Então, assim, Que se você pena. ter um espaço que é um espaço que pode acontecer isso, né? E só que se agora você tem algum problema de enchente naquele espaço, a gente perde todo o acervo. Então você tem Ah, o que que tem lá especificamente? tem lá tem todo o acervo, por exemplo, você tem o Acervo material. material. Ah, É, ali é acervo material que nós temos você tem, ali. por exemplo, a questão sacra, a questão, por exemplo, de utensílios domésticos, então você Ah, tem entendi. tudo, Aí o acervo acervo de objetos de objetos. históricos, né? Os Objetos de históricos. livros, de coisas, de jornais, fica lá no Aí tá no Departamento de Cultura. Departamento de Cultura, que fica ali na São João, em cima do Isso, em teatro. cima do teatro. Legal. O que mais sobre isso? Não, então é isso. Então é o que eu falo para você. A gente tem que repensar também na atuação dos museus em Há Bebedouro. uma carência, né? Então o museu, eu falo, toda a questão histórica, essa parte cultural, ela é identidade do município. Tá? Sendo a identidade do município, você tem que contar essas histórias. Os museus, cada um tem uma história e conta a história do povo de Bebedouro. Tá? Verdade. Então isso é importantíssimo. Então a gente tem que rever hoje como que esses espaços eles estão chegando
até Estão sendo os cuidados. moradores. E eu acredito que não, tá? Que é preciso, então, repensar, né, a atuação dos espaços culturais e dos espaços históricos. Tá Tá fraco, né? contando toda a história. Eu falo, contando igual eu falo, a gente não conta a história do tropeiro, a gente não conta a história do córrego bebedor, a gente não conta a história da ferrovia, entendeu? Então a gente conta a história, muitas vezes a gente parte da laranja, que também é um período importante, porque Bebedouro passa a ser conhecido nacionalmente pela laranja. Então, quando eles Aham. falam de Bebedouro, eles falam a capital nacional da laranja. Então, Bebedouro tem essa projeção, Tem essa tem essa, referência tem essa histórica, né? referência. De Então, anos também, né? é. Então, a laranja, a gente tem essa projeção nacionalmente e até internacionalmente. Então, é uma Verdade. fase, uma parte bem, bem importante também estar contando. E é claro, e hoje a gente partiu para um outro período. Eu falo de novos tempos, Aham. né? Novos tempos. Então, se a gente teve café, teve laranja, hoje nós vivemos novos tempos. E como que nós vamos estar preservando, mas também a gente não pode deixar de, de, de de viver no novo, né? Aham. Então a gente tem que aprender a tudo isso. Então, e quem tem essa função são esses objetos, são esses centros históricos, Históricos, né? tá? De não ficar no passado, né? Em termos de atuação. Então, eu preciso contar essa história e para essa nova geração. Verdade. Verdade. Ô, Rogério, você teve uma experiência ali trabalhando no poder público, né? Que você contribuiu muito. Eu até falo pra você, às vezes vou pesquisar um jornal, tá lá o nome do Rogério. Você vai ver uma contribuição, tá lá o nome que o Rogério contribuiu. Né? Qual que foi a tua experiência aí de contribuir com o setor público na parte cultural, que eu sei que você foi responsável, né, por idealizar o departamento de cultura, né, para fazer isso daí um pouco que você já fez, de trazer os centros sociais novamente. Eu assim, eu falo que cada um tem um período que ele tem essa função. Aham. Então, enquanto eu estava, né, nas minhas passagens, né, Atribuições. no caso, né, o seu Hélio Bastos que fez um convite, Fernando Galvão também fez um convite, atuei nessas Nesse setor duas, nesse público. setor público. Então, você tem aquela função. Então, por exemplo, que é a questão histórica, né, eu tinha muita preocupação com a questão histórica, tanto é que tem a questão então do Essas seu cri... Hélio Aham, pode. foi o museu e foi o ideal de pensar a Estação Cultura como um espaço cultural, Aham. tá? Então acho que às vezes eu não posso confundir o cultural histórico com entretenimento. É, É que é uma outra, perigoso, é uma crítica para mim também. é uma outra coisa. Então tem que ter, tem, mas né, qual que é a função deste espaço? E depois também a questão do acervo, né, que foi montado com jornais antigos, né, lá aquele espaço, aquela Fotos também, sala, né? fotos. Então é isso. Então, e é claro também que eu falo da minha atuação no teatro, a época que eu fiquei, que era a formação do público, né, e também colocar bebedouro ali dentro de uma questão de um circuito cultural. Aham, de um Então, destaque cultural. e aí, assim, você tem que negociar com artistas, com produtores, e você tem que ter, é o que eu falo, você tem que buscá-los, você tem que procurá-los, né? Então, a atuação como formação de público, né, o fortalecimento do nosso município em termos de um polo cultural e também de preservação. Mas, assim, eu falo, o importante é que você faça, Aham. né? Então, quando eu estava na função de gestor, fiz, mas também como não estava, porque através do Dramaturmaquia, a gente chegou em vários espaços, né? Verdade. Vários espaços, várias cidades, Ó, eu me né? lembro que quando você tava lá, você foi responsável pelo teatro, né? Depois de um período. Fiquei quase 6 anos. 6 anos. Eu lembro que tivemos bons artistas aqui, né? Nós E artistas tivemos. que estavam no áudio, né? Nós tivemos, por exemplo, quando eu ia inaugurar um ano de agenda Cultural? cultural, eu sempre procurava alguma coisa. Então a gente conseguiu, por exemplo, em 2006, Heloísa Périssé, né? Então depois eu falo, né, que
os YouTubers que o público jovem gosta, então nós Felipe trouxemos Neto os veio. grandes. Então é isso, eu falo, a gente está numa função pública, você tem que pensar primeiro a questão de chegar, Ao né, a público. ouvir o seu público, o que eles querem ver. Então não é o que eu gosto, Verdade. tá? Não é o que eu gosto, é o que eles querem. Então você tem que colocar isso. E também buscar a questão de como que valorizamos a memória. Uhum. Então são duas atuações que eu acho que Que é o produtor importante. cultural tem que ter, o olhar para a preservação, também o olhar, né, para essa questão de gerir um espaço, né, e atrair essas pessoas por espaço. Porque não Ah, adianta eu ter um espaço, esse espaço não é frequentado. É o que eu estava verdade. falando agora dos museus. Eu tenho objeto e esse objeto conta a história. Em que momento ele conta a história dentro do município? Eu preciso disso, tá? Então eu tenho que pensar. E é aquilo que eu falei, né? A gente tem, né, que Maca, estudar, você tem que estudar. Então, né, eu fui buscar as especializações, foi né, se aprofundar, né? em higienização de acervo, né, como que esse acervo vai te contar essa história, catalogação de Que acervo, né, legal. então é importante, né, eu falo assim, eu não posso limpar o objeto histórico com qualquer pano, com qualquer água, não é isso, eu acabo com a vida dele, né? Então, assim, como que você é o profissional? Acho que a gente precisa ter esse profissional à frente de cada espaço. Verdade. Essa função técnica, É né? técnica e não tem Função só ter uma boa técnica. vontade. E o que hoje em dia falta na nossa cidade, creio eu, né? Não sei se você pensa igual também. É, mas vamos lá, vamos chegando aqui no finalzinho do nosso papo, mas eu não poderia deixar de perguntar para você, né? Que eu também já te incentivo a vir aqui a fazer uns projetos futuros com a gente aqui. Qual que é os projetos futuros? Eu sei que ultimamente você tem meio que se esquivado, né, de fazer coisas aqui em Bebedouro, mas o que você pensa? Você quer... Na verdade, assim, hoje, né, eu também sou professor de história, então eu trabalho no estado como professor de história. Aham. Então isso me ocupa um tempo, né? E eu falo que eu acabo fazendo essa função Que dentro também que contribui, é né? bem Que é também interessante, que é importante. dentro da sala de aula, não Que é na só formação, na exatamente. formação, não só conscientizando como a importância da valorização histórica municipal, mas também dentro de uma mudança de uma mentalidade para esses novos tempos. Né? Então, hoje você ensina a história de uma forma diferente do que há 10 anos atrás. Aham. Então, hoje isso acaba me ocupando, eu tenho um prazer em estar na sala de Aham. aula, então isso tem me ocupando. Eu e o Gustavo, que é o do Dramaturma aqui, a gente tem conversado sobre alguns temas, né? A minha última peça que eu trabalhei foi em Ribeirão Preto, que Aham. foi a Sociedade dos Poetas Mortos, que eu fiz fiz uma participação rápida. Então a gente pensa isso, né? Então, assim, você precisa Pensa de em um voltar tempo. para os teatros, Você precisa de um para os tempo, uma palcos, dedicação. E que hoje, nesse momento você está... hoje, assim, a minha prioridade hoje é estar em sala de aula, Aham. né? Fazer esse trabalho de Fazer esse trabalho. conscientização, de É, ensino. e assim, é o que eu te falo, por exemplo, toda vez que alguma escola, uma instituição, né, tem me convidado para estar indo, para estar falando sobre essa questão da memória, da história, mesmo, por exemplo, o documentário que você vai estar lançando aí Aham. sobre o período da laranja. Então, eu também acho que isso vem contribuir, né? Então, eu Verdade. acho que hoje a minha contribuição, no caso, como a formação histórica, né, ela tá me ocupando esse espaço, né, esse tempo, Aham. e eu posso fazer essa contribuição através disso, né, de estar aqui com você Exatamente. falando Está contribuindo disso, aqui com do os programas. documentário e os outros, quando uma escola me convida para falar sobre a palestra, sobre Projeto bebedouro. pessoal tem algum? Programa? Não, não, Jornal? não, Nada? exatamente isso Por assim. causa dessa questão Do de tempo tempo, que né? da questão do tempo. E eu falo assim, chega um tempo quando você é mais jovem, né, você tem o ideal
E você, né, eu falo assim, eu nunca tive tempos mortos, Ah, né? Então eu sempre trabalhei, sempre ensaiamos finais de semana, assisti. Então, assim, digamos, dos meus 14, 15, né, até os quase 50, eu falei, eu não tive tempos mortos, assim, eu sempre estava atuando, e aí hoje eu assim, fazia curso de muitos, década de 90, a gente ia muito para a noite, para Ribeirão, para fazer uma infinidade de cursos. Depois, finais de semana, muito para São Paulo, sempre estudando, dedicando. Então, eu tive todo esse tempo de dedicação a isso. aham. E aí, hoje, eu sei que eu preciso de um tempo, para mim Pra também. você também. Então, eu falo, a gente tem que pensar nisso, Você assim. vive outros tempos, eu entendo. Que hoje também, assim, então, quando eu era jovem, então você tem ali a sua atuação. Então, hoje, esses jovens precisam também estar conscientes que agora é vez deles É também estar verdade. atuando nisso, né? Mas eu acho que uma grande falha que nós tivemos em Bebedouro, em vários dos setores, que eu falo que nós não renovamos as nossas lideranças. Uma liderança esportiva, uma liderança cultural, uma liderança, entendeu, política. Política. Então, acho que faltou pensarmos em uma renovação na liderança. Então, assim, tem teatro quando eu faço teatro. Não pode, a gente tem que ter outros grupos, nós temos que outras Exatamente. pessoas atuando nisso. Mas é o que eu falo, respeitando quem também já A passou. história dos que já passaram, né? Da Porque parece que eles contribuição. querem apagar a história do outro. E Exatamente. aí não adianta. Eu acho que falta essa questão da mentalidade de Entendi. união, de pensar também de forma. Se você não pensa igual eu, você não está no espaço. É, Então exatamente. não pode. Então a gente tem que mudar É essa por isso que o mentalidade. meu trabalho aqui com a página, eu vou atrás de quem já tá no ramo, cara. Eu vou atrás de você, eu vou atrás do Zé Pedro, a gente Isso. E eu busca falo, você conhecimento, busca aprender, né? eu falo, Busca. tive um privilégio, né, tanto aqui conhecer várias pessoas que eram importantes e eu já citei algumas, mas também mesmo os meus cursos fora, né? Então assim, eu tive vários contatos de pessoas tão importantes, né, do meio artístico e de preservação. Então eu falo, isso é um privilégio. Aham. Eu me sinto um pouco privilegiado de ter conhecido tanta gente boa, né? Tanta gente importante que teve um trabalho, televisão, teatro, né? Histórico. Então, acho que isso é bem importante. E esses espaços que você tem, né? Da gente falar um pouquinho, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente estar falando da história, né? De como você consegue, então, chegar a ter um objetivo. Legal. Tá? Tem o É. que fazer? Tem, né? Tem muito o que fazer ainda. Mas eu falo hoje, Precisa de mais Rogérios, e mais. hoje, primordialmente, eu falo, né? A gente tem que estar também, né, pensando que eu tenho que também estar formando outras pessoas para continuar um trabalho. Então, eu Exatamente. preciso, em sala de aula também, estar conscientizando essa memória histórica. Eu tenho esse trabalho que eu já te falei, que eu faço há muitos anos com as escolas, que é o reconhecimento histórico em Bebedouro, que é Aham. andar nas praças, né? Quer mostrar os É, lugares, mostrar a é, história. cada um tem uma história, um banco tem uma história. E ali na região central, a gente tem fachadas que contam histórias. Nós temos poucas casas que contam história. E a Legal. questão de cada monumento, de cada busto. Então ali tem a Praça Central, você tem Monsenhor Aristides, Tem Pedro dos Pellegrino, a construtores. igreja, quando eu levo as crianças, a gente entra dentro da igreja com o olhar histórico para a igreja. E aí ela tem essa história. E aí, assim, contando tudo, né? Quando você tem a fonte, quando surge, por que surge a fonte, por que você tem a concha, qual período, quem foi o prefeito, por que idealizou esse Qual espaço. foi a Então, finalidade? é isso eu faço. Então, acho que isso hoje eu tenho esse prazer de fazer Essa é, isso, e é tá? muito importante. De conscientizar, porque é o que eu falo. Vamos pensar, eles estarão ali à frente do nosso município. E se eles tiverem um olhar que talvez tenha sido falho na É. formação, se eles têm esse olhar da importância de se preservar, né, e que eu não preciso, eu posso me modernizar, mas também preservando o passado. Eu acho que Entendi. essa é uma função que eu faço, que eu exerço, que eu acho que é Aham. importante. E também as feiras culturais, né? Que vocês fazem, que vocês fizeram nas escolas.
É, No Pascoal, sim. lembra do O Pascoal? Pascoal teve uma feira científica. Então é isso, ele está levando, né, as escolas municipais, estaduais, elas têm hoje essa função importante, De né, cultural incentivar, histórica. de incentivar os novos a ter olhar pra gente terminar agora, eu prometo que é a última pergunta, né? É, assim, qual que é a sua expectativa, assim, na questão, como que você vê Bebedouro na questão histórica cultural? Você acha que haverá uma ascensão, haverá um declínio? Não, eu acho Cada que vez, você acha que tem cada vez menos gente se interessando com a cultura, com a história? O que que você pensa? eu acho que a gente vai ter uma mudança de mentalidade, sim, para o Você fato. acredita? Acredito que Legal. exatamente por estar, então, em sala de Contribuindo, né? é, Lançando a semente. estar em sala de aula, e eu sei que outros grandes profissionais fazem esse trabalho em outras escolas, e aí a gente já citou, né, o José Pedro, que também faz muitos anos um trabalho histórico importante de preservação. Você tem, o que eu já falei, a Escola Bino Manuel, que tem um trabalho há anos também de preservação. Então, se eu imagino que outras escolas, né, como eu já falei, eu recebo convites de outras escolas para fazer esse trabalho com os alunos. Eu acredito que a gente tem feito isso. A gente tem começado um trabalho de conscientização cultural, ou conscientização histórica, cultural histórica no município, e que isso, daqui a alguns anos, vai surtir efeito. Aham. Então, eu acredito sim que daqui a um tempo a gente vai ter uma lei preservacionista na cidade, tá? Importante, né? Que garanta, então, a preservação, a manutenção desses espaços, dessa história, porque eu não penso só na cultura material, que é uma cultura em termos do que eu pego, do que é palpável, dos prédios, isso. Mas eu tenho que pensar nessa cultura imaterial, entendeu? Que é exatamente a questão das histórias, e eu conto essas histórias através da celebração da memória dessas pessoas. Aham. Então, como eu já falei, tem tanta gente que tem que ser homenageada, que tem que ter ali lembrada pela Tem que atuação ser que ela lembrado, teve na atuação exatamente. de Bebedouro. E vai chegar um momento que a gente vai ter isso, sim. Que a gente vai ter essa conscientização, talvez demore alguns anos, mas que a gente vai ter sim uma cidade que tem uma preocupação da conscientização histórica. E se a gente tem, né, 140 anos, Anos, nós temos muita história a ser contada, tá? verdade. Das pessoas, dos povoados, dos distritos, dos espaços, das instituições. Tá? E aí isso vai acontecer. Legal. E a gente aqui da Bebedouro Artes estamos caminhando nesse sentido, né? Contribuindo no que a gente pode, né? Se buscando boas referências como o Rogério aí na história e na cultura da cidade, né? Eu falei pro o Rogério, ele participou do nosso documentário, né, que fala Bebedouro Terra da Laranja, vai ser lançado esse mês aqui também, né? Ele contribuiu com a gente nisso daí, tem contribuído, tá sempre disponível pra gente aqui da página. Eu já falei pra ele, ele vai fazer parte do nosso quadro que a gente vai estrear agora no mês de junho, que é Gente da Gente, né? O Rogério, com certeza, é gente da gente, contribui. Isso é uma referência do livro do Manuel Isidoro, né? Que ele contava ali as histórias de algumas pessoas da cidade. A gente vai inaugurar esse quadro aqui, Gente da Gente, pessoas que contribuíram, que contribuem até hoje para a história e para a memória artística, cultural da cidade, né? O Rogério vai estar no nosso quadro, tá com a gente no documentário, né? E eu já falei para ele que fiz diversos convites. O espaço da nossa página cultural sempre vai estar aberto para pessoas como você que contribui e sempre contribuiu para a história e para a memória da cidade. Rogério, muito obrigado. Eu, Considerações finais aí eu que para os agradeço. ouvintes. Eu que agradeço. É igual eu falei para você, assim, eu acredito nessa questão da preocupação, né, da memória histórica, exatamente porque você faz um trabalho muito interessante dessa questão da história. O Zé Pedro tem um trabalho super interessante também, o Ricardo Costa. Então, eu tenho que acreditar, porque tem algumas pessoas,
né, que fazem essa função, né, e vários lugares. Então, e chega uma hora que você vai colher isso. Você vai estar colhendo tudo esse trabalho que você tem feito, tá? E que você sabe que se Deus mandou é porque a gente tem essa função aqui, né? Legal. Entendeu? Então eu acredito muito que você vai colher bons frutos sobre o seu trabalho. Legal, legal. E já fica aqui os convites para os próximos documentários, para os próximos livros, para os próximos trabalhos que a gente vai fazer. Com certeza a gente quer contar com você. Porque para a gente, né? É uma referência e foi uma inspiração para o nosso projeto surgir, né? Que possa ser o seu primeiro documentário de muitos outros. Né? E agora que você aprendeu, então, como que você faz, eu acho que é bem importante, então, você continuar a fazer documentário. Precisamos disso. Legal, legal. Obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento compartilhado, né? E conte com a gente aí da Bebedouro Artes para ajudar a levar a cultura, né? A história. Quando a gente estava formalizando a ONG ali, até a gente sentou aqui com o pai e falou, não, preciso colocar que é uma ONG que tem que se preocupar com a parte histórica, porque, né, esse é o nosso trabalho, é a nossa sementinha, a primeira semente, né? Agora a gente está com outras sementes, né? Na parte cultural, de acompanhar eventos, na parte de assessoria, né? Para quem quer fazer projetos, e agora também uma outra sementinha no esporte, mas com certeza a que nos motiva e nos motivou, né? Foi sementes que pessoas como você lançou, né? Na parte histórica, na parte cultural, que é tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rogério. Projeto Dialogando sobre a História de Bebedouro fica aqui com o nosso amigo Rogério. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Acompanhe os demais. Aprenda sobre a história de Bebedouro. Quer conhecer os períodos históricos? Vai lá ver a primeira, a segunda e a terceira edição que nós fizemos lá com o professor José Pedro e com o historiador José Zampier, né? João Vitor Zampier, né? Que participou, a gente conta da história de Bebedouro mesmo, fatos históricos. E esse especial 140 anos, nós estamos aqui contando a história de pessoas como o Rogério, que contribuíram e contribuem para a história de Bebedouro. Até a próxima. Tchau.